Evangelho da Reconciliação. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 13. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus comendo do fruto, todas as suas faculdades foram afetadas, pois eles morreram espiritualmente. Escolher comer do fruto desencadeou uma disposição para um contínuo desejo de desobedecer a Deus. Essa disposição afetou toda a descendência deles. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Desde que nascemos, temos o coração inclinado para a desobediência a Deus. Nas palavras de Davi, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos capítulo 51, verso 5. Nosso coração continuamente se inclina para os mais variados pecados, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. Deus não poderia simplesmente deixar para lá e nos aceitar. Ele precisa ser justo e punir o pecado. Sendo Deus imutável, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, verso 17. O braço dele não foi encurtado de modo que não possa salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Nossos pecados nos separam do Deus Santo e Justo. Somos inimigos de Deus por conta de nossos pecados. Entretanto, graças ao seu muito amor, Ele julgou seu Filho para nos redimir do pecado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 21 e 22. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, verso 18 e 19. A mensagem que declara essa extraordinária manifestação de amor, Deus assim prova que nos ama, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, é chamada de Evangelho. A palavra Evangelho, do grego Evangelion, significa boa notícia, boa nova, boa mensagem. Essa boa notícia representa a manifestação do poder de Deus para a salvação dos pecadores. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Por isso, devemos tratar qualquer evangelho que vá além do pregado por Cristo e seus apóstolos como uma maldição, um anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 9. O apóstolo Paulo declara qual é a boa notícia, qual é o evangelho que é o poder de Deus para salvar pecadores e que não admite qualquer acréscimo.
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Quando cremos de todo o coração nessa mensagem, colocando toda a nossa confiança de que Jesus de Nazaré foi julgado em nosso lugar, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, Hebreus capítulo 2, verso 9, ou seja, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Nossos pecados são cancelados e é reestabelecida a paz com Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Deus julgou seu Filho para ser justo e justificador de todo aquele que nele crê. A morte não escolhe sexo, condição social ou profissão. Ela pode atingir qualquer momento a qualquer pessoa que ainda esteja viva. A essa vida, que pode ter seu fim a qualquer momento, está condicionada a decisão. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. A pergunta mais importante a ser feita é: quando seus olhos se fecharem e se findar o fôlego de vida, onde sua alma estará? Você precisa se reconciliar com Deus por meio de Cristo o quanto antes, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados.